Até que enfim. Irritado com a suspensão do Alan depois de 4 meses de cartão vermelho, Palmeiras volta atrás, escuta a torcida e o conselho e bate de frente com a entidade. E é com 2 pés na porta que inicio nessa sexta para trazer tudo o que está acontecendo lá dentro do Palmeiras. Deixem o seu like e se inscrevam no canal. Segundo as informações, o clube que estava adotando uma estratégia de manter os pés no chão, ficar quieto diante de tantas polêmicas, agora, através da Leila e do Barros, vai fazer o possível para barrar essas suspensões. E pelas informações que foram garantidas pelos setoristas nessa sexta, toda essa reviravolta não está acontecendo apenas por conta do Gomes e do Piquerez que foram denunciados nessa última quinta, mas sim pela situação do Vitor Roque. Pelas notícias que chegam nessa sexta, existe a possibilidade do atacante ficar suspenso por mais de 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Tudo isso por conta daquele post que ele se arrependeu e acabou apagando minutos depois. E foi confirmado pelo setorista nessa sexta que a diretoria vai se apegar à história do Bruno Henrique, que está jogando sob efeito suspensivo mesmo com a punição aplicada pelo STJD. Se ele também tem esse recurso, por que o lado de cá não vai ter? E é desse jeito que a Leila está se mexendo nos bastidores para evitar problemas maiores para o time do Abel Ferreira. Será que ela vai ser capaz de solucionar toda essa situação? Será que o time vai ter força máxima nessa reta final? Porque o Gomes e Piquerez já foram denunciados. Agora o Vitor Roque também vai sofrer uma punição? E o drama maior que deixa até o conselho preocupado é sobre as datas que vai acontecer esse julgamento. Imaginem só se for acontecer nesse mês de novembro. Se os jogadores pegarem punição e não conseguirem o efeito suspensivo, o Palmeiras vai entrar nessas partidas finais desfalcado, sem ninguém. Aí sim o Flamengo vai ter a vantagem, vai conseguir ter mais motivação e chegar forte para essa disputa de título. Eu quero saber se vocês gostaram dessa notícia. A Leila faz bem em voltar atrás e buscar o justo, ou ela tem que ficar no stand-by quieta e deixar o ciclo pegar fogo? Até semana passada o Palmeiras estava irritando muitos conselheiros, a falta de cobrança do clube nas redes sociais mexeu muito lá dentro. Deu tudo errado. Após a repercussão negativa sobre a atuação do Rafael Veiga, chega a informação nessa sexta-feira de que o jogador tinha 2025 como seu último ano aqui no Palestra. Por conta de toda a pressão que ele estava sofrendo nesses últimos anos, os exemplos de jogadores que saíram pelas portas do fundo fizeram com que ele tomasse essa decisão. Inclusive, seu empresário André Cury já estava até à disposição buscando uma alternativa para ele nessa próxima janela de transferência. O clube tinha planos de fazer uma linda despedida, mas tudo foi estragado pela comissão técnica. Nas redes sociais, a torcida está garantindo mais um jogador que foi colocado numa linha de fogo cruzado pelo Abel. Aconteceu isso com Rony, com Zé Rafael, Mike, Marcos Rocha, entre outros que tiveram uma idolatria jogada de escanteio por conta dessa ganância de colocar o jogador que não está preparado. Tudo bem que o Veiga foi decisivo na Libertadores de 2021, de 2020, mas ele não tinha mais capacidade de exercer aquela função, de voltar para marcar, de ser uma referência na marcação. O que o Abel Ferreira fez foi de uma irresponsabilidade que pode colocar o futuro do Veiga em jogo. O jogador é ídolo, todo mundo reconhece, mas toda essa conduta da comissão técnica pode colocar tudo a perder. E eu quero saber se vocês torcedores também concordam com isso. Vocês sabiam que ele seria liberado no final do ano? Bom, se não sabia, agora está ciente e tomara que o Palmeiras consiga dar a volta por cima, consiga um título, pelo menos do Campeonato Brasileiro, caso não consiga revirar a volta na Libertadores. A torcida pode estar triste com o momento que ele está passando aqui, mas jamais vai se esquecer da história que ele fez durante esses anos. É o meia que tem o nosso reconhecimento e se for sair no final do ano, com toda certeza terá a linda homenagem, independente de títulos ou não. Tem muito torcedor que gosta tanto do Veiga que coloca ele até acima do Dudu, antes mesmo daquela polêmica que fez ele sair daqui. Porque os títulos que o jogador conquistou, pelos gols que ele fez em Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, foram fundamentais para essa reviravolta na nossa história com uma era campeã que todo mundo acompanhou. Mudança de chave. Palmeiras chegou nessa tarde de sexta-feira no Brasil já visando a partida contra o Cruzeiro dentro do Allianz Parque. E as informações que estão sendo garantidas pela imprensa nessa sexta confirmam que o clube vai com força máxima para essa decisão de domingo. Tudo bem que o jogo vai ficar em meio a Libertadores, mas a obsessão pelo Brasileirão está fazendo os jogadores abrir mão de um descanso maior. E a grande novidade dessa partida está na presença da W Torre, que vai fazer uma mega operação para tirar o palco antes da partida.
teremos a capacidade máxima pela torcida e a construtora está fazendo uma boa ação para garantir o caldeirão dentro da arena. Agora as novidades dentro de campo pode contar com a presença do Bruno Rodrigues, muito provavelmente ele será utilizado pelo Abel, ele deverá entrar no segundo tempo, fazer o seu jogo e quem sabe se tornar aquele talismã que a gente acompanhou na partida contra o Juventude e seja o que Deus quiser. Também poderemos contar com a presença do Alan, que entrou muito bem no jogo de ontem, ele fez o básico lá e já se sobressaiu melhor do que os titulares que estiveram presentes e não fizeram nada. E também podemos contar com a presença do Bruno Fux atuando como terceiro zagueiro. Ele pode entrar dando uma opção para o sistema defensivo e criando jogadas de ataque, porque o Cruzeiro joga nesse estilo com 3-5-2 e muito provável que o Abel queira espelhar o Leonardo Jardim, técnico conterrâneo que ele conhece muito bem. E vai ser um jogo de xadrez. O Palmeiras vai ter a oportunidade de ganhar do Cruzeiro em casa, se motivar, ir para o jogo contra a LDU e buscar o milagre. O Flamengo vai jogar no sábado, um dia antes da partida, e dependendo do resultado teremos uma dimensão da importância deste jogo contra o Cruzeiro. Eu quero saber se vocês são daqueles torcedores que querem a força máxima ou o Abel tem que poupar já visando a Libertadores. Comentem aí porque estamos numa semana decisiva e tudo vai depender desses dois próximos jogos, Cruzeiro e LDU. De contrato assinado com a CIMED, Palmeiras confirmou nesta sexta-feira de que o João Adib, dono da empresa, vai ingressar nos bastidores do clube. E a grande notícia dessa sexta-feira, depois de um confronto terrível contra a LDU, traz todos os detalhes desse acordo que foi fechado por 2 anos. E foi confirmado pelos setoristas nessa sexta de que o João Adib retorna ao Palmeiras com o apoio da Leila. A presidente está ajudando o empresário a conhecer melhor a área do futebol, como funcionam os bastidores de um clube como o Palmeiras, e muito provavelmente essa aliança pode ser benéfica para o Palestra nesses próximos anos. O bilionário que nunca escondeu seu amor pelo Palmeiras, dessa vez está com vontade de chegar forte para o clube, visando já o seu futuro aqui. E nas redes sociais existe uma divisão entre os torcedores que estão sendo a favor desse retorno do João e outros que estão com o pé atrás acreditando que ele está aqui por interesse, já visando uma possível SAF do Palmeiras. E trazendo aqui o que é falado dentro do conselho sobre esse assunto, que até foi repercutido, hoje é 100% certo de que o clube não vai ser uma sociedade anônima de futebol. O Palestra tem condições de se manter de pé, inclusive houve esse papo no começo do ano, mas foi descartado logo de cara. E também tem toda aquela situação dos conselheiros ter o poder dentro do Palmeiras. Será que eles vão querer repassar para uma pessoa só? Não é justo. Pega o caso do Atlético Mineiro, do Vasco, entre outros clubes que só se prejudicaram com a SAF. E só complementando aqui, esse patrocínio da CIMED que vai ficar na clavícula da camisa, prevê um teste da marca aqui no Palmeiras. Caso tenham bons resultados, aí sim vai ter uma definição sobre um investimento maior a partir de 2027. Mas sobre o João Adib, ele tem sim o interesse de ingressar nos bastidores do clube e tomara que dê tudo certo, né? Imagine só ele virando presidente aqui e sendo mais um palmeirense louco, apaixonado, fazendo história. Seria uma coisa de louco, né? Tem muito torcedor aí colocando ele como Paulo Nobre 2.0. Será? Porque dinheiro a gente sabe que ele tem. Agora, será que ele tem a mesma sabedoria? Bom, só o futuro vai dizer, né? Bom, torcedor, tô ficando por aqui, mas dizendo que tenha calma, pés no chão, que tudo vai dar certo. Tamo junto, até a próxima e avante palestra!